Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quinta-feira nós vamos comentar a decisão da diretoria do Atlético Paranaense de encurtar as férias do elenco e disputar o Campeonato Paranaense com a equipe principal. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esses dois assuntos. Então vamos lá para os temas do vídeo de hoje, pessoal, porque no finalzinho da tarde de ontem, quarta-feira, dia 11 de dezembro, nós fomos surpreendidos com a informação trazida pela jornalista Monique Vilela de que a diretoria do Atlético Paranaense decidiu encurtar as férias do elenco principal, de tal maneira que se antes os jogadores se apresentariam no dia 8 de janeiro no CT do Caju para início da pré-temporada, agora os jogadores se apresentarão no dia 26 de dezembro, ou seja, 13 dias antes. De modo que, considerando que as férias do elenco começaram no dia 9 de dezembro, ou seja, no dia imediatamente seguinte à derrota para o Atlético Mineiro na Arena MRV, significa que o elenco do Atlético Paranaense terá somente 17 dias de férias. E outra informação que foi confirmada pela Monique na mesma postagem é que, diferentemente do que vinha sendo planejado até então, o Atlético Paranaense vai iniciar a disputa do Campeonato Paranaense diretamente com a equipe principal, não haverá mais a utilização da equipe de aspirantes em um primeiro momento. E eu sei que muita gente celebrou essa decisão, concordou com a decisão da diretoria e está muito mais do que satisfeito com ela, mas eu vou analisar a questão por um ponto de vista um pouquinho diferente e vou explicar os meus motivos para vocês a partir de agora. Na minha forma de ver, essa decisão ela pode ser analisada sob duas perspectivas bastante distintas. A primeira é emocional, que é o ponto de vista do torcedor que está magoado, que está frustrado, que está irritado com esse grupo de jogadores que permitiu, que protagonizou um rebaixamento vexatório no ano do centenário do Atlético Paranaense e que evidentemente entende que esses jogadores não merecem descanso nenhum e que por esse motivo eles devem se apresentar mais cedo mesmo ou até não ter férias nenhuma como uma punição pelo mau desempenho. Agora, esse ponto de vista emocional, ele não cabe para mim, que me coloco aqui no papel de analista quando gravo os vídeos para vocês, e não cabe principalmente no escopo das tomadas de decisão da diretoria. A diretoria ela precisa ser profissional, ela precisa ser racional, ela precisa tomar decisões que racionalmente sejam o melhor para o futuro do clube. E aí eu vejo uma série de problemas com essa decisão. Primeiro, encurtar o período de férias pode significar um aumento no risco de lesões, e aí a gente tem três cenários. Jogadores emprestados, casos do Marcos Victor, do Zé Victor, do Bruno Praxedes, enfim, todos esses jogadores que estão emprestados ao Atlético Paranaense até 31 de dezembro e irão embora, podem ter os seus contratos obrigatoriamente estendidos, porque a legislação brasileira trabalha dessa maneira, o jogador ele tem que encerrar o contrato estando clinicamente preparado para exercer sua profissão, caso sofram alguma lesão de pré-temporada. E isso, lógico, não seria um problema no caso de uma, torção de tornozelo, que deixa o jogador afastado dos gramados por uma semana, 10 dias. Agora, vamos supor que o Atlético Paranaense leve o azar de que um Bruno Praxedes, de que um Marcos Victor, de que um Zé Victor, se apresentando antes do dia 31 de dezembro, sofra uma ruptura, uma lesão séria no ligamento de uma articulação, que precisa passar 4, 5, 6 meses em recuperação, o Atlético vai ter que estender o contrato de um jogador com o qual o clube não conta, pagando o salário durante todo esse período, por conta de uma decisão que ela tem um caráter somente punitivo, não tem ganho esportivo nenhum para o Atlético na representação desses jogadores. Então eu espero que, no mínimo, os emprestados, e aí eu tô falando, repito, de Marcos Victor, Bruno Praxedes, o seu Nicão, Zé Vitor, nenhum desses se reapresente juntamente com o elenco. Seria um grande erro e seria assumir um risco bastante grande. Um risco bastante similar ao dos jogadores que têm contrato até 31 de dezembro, que sabemos que não permanecerão, como é o caso do Maddson, por exemplo. Se o Maddson se lesionar antes do dia 31 de dezembro, o Atlético Paranaense precisará estender o contrato lateral pelo prazo necessário para que ele se recupere, pagando salário nesse período. Então é um risco esportivo, que o jogador acabaria permanecendo mesmo não fazendo parte do planejamento. Tem um risco financeiro que o Atlético não deveria assumir em hipótese nenhuma. O clube já vai arrecadar menos nessa temporada em relação ao que arrecadou na última, por conta do rebaixamento. Então, o ideal é que os recursos sejam utilizados da melhor maneira possível para potencializar as chances de
promoção, não penalizando os jogadores por uma decisão aí completamente irracional. E terceiro, jogadores que permanecem, né, por uma decisão, jogadores que permanecem, porque, gente, a gente precisa ter em mente que, além de tudo, essa é uma decisão ilegal, tá? Gerando um risco jurídico para o clube, porque a legislação trabalhista brasileira, e recordem-se, eu sou advogado, ela permite a venda de até 10 dos 30 dias de férias. O Atlético Paranaense está, entre aspas, comendo obrigatoriamente 13 dias de férias do seu elenco. E mais, o trabalhador ele não é obrigado a vender, ele vende se quiser. O Atlético Paranaense não teria o direito de impor essa redução no prazo de férias. E além disso tudo, gente, a gente precisa considerar que existe uma questão fisiológica. O Atlético Paranaense precisa entender, especialmente a sua diretoria que tomou essa decisão irracional, de que os atletas profissionais eles têm necessidade de um prazo de recuperação, né, de descanso, de repouso, para poder se recuperar, e depois eles têm necessidade de um prazo de preparação, de uma pré-temporada adequada, porque da maneira como a diretoria articulou esse início de temporada, o Atlético vai ter 17 dias de férias somente, e depois 16 dias de pré-temporada, isso se o clube não decidir parar nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, por exemplo. Então não faz sentido nenhum, é assumir um risco muito grande. E além disso tudo, coloca aí nas costas do elenco principal um total aí de 17 jogos do Campeonato Paranaense em potencial, caso o Atlético chegue na decisão como tem chegado, que lá no final do ano podem cobrar uma conta alta, como cobraram no caso do Fernandinho, por exemplo, que disputou, salvo engano, 15 jogos de um Campeonato Paranaense em 2024 que não vale rigorosamente nada, ganhando ou perdendo, e que no final do ano acabou deixando o Atlético na mão por ter sofrido uma lesão grave, possivelmente, para a qual possivelmente colaborou o fato de que ele jogou muito na última temporada, mesmo sendo um jogador de 39 anos. O Atlético deveria ter em mente isso. E outra situação que me preocupa é a perda da oportunidade de você avaliar e desenvolver os jogadores das categorias de base. O Léo Ataíde, que eu mencionei no vídeo de tier list do elenco que poderia ser analisado, que vai acabar não permanecendo, segundo as últimas informações, mas jogadores que eu mencionei, Marcão, Arthur Dias, Léo Derek, o Biro, Dudu, Felipe Chiquete, o Wallace, eles poderiam ser analisados e desenvolvidos no Campeonato Paranaense e poderiam acabar sendo úteis, todos ou uma parte deles, ao longo da temporada para a composição de elenco. E se não for no Campeonato Paranaense, quando é que será, gente? Sejamos francos, numa Série B, onde a competitividade é muito mais alta do que o Campeonato Paranaense, o nível de exigência físico é muito mais alto. Quando é que o Atlético vai encontrar espaço para desenvolver esses meninos, se nem no Campeonato Estadual a gente tem feito isso? É uma decisão, a meu ver, muito, muito equivocada nesse sentido. E além disso, sem esses meninos, sem poder contar com esses meninos, o Atlético vai ao mercado para contratar 12, 15 jogadores e considerar todas as possíveis ou prováveis saídas que estão sendo noticiadas aí pela imprensa, porque não dá para ter um elenco curto. A gente viu o preço de um elenco curto em 2024. O Atlético Paranaense precisa ter aí um grupo de 22, 23, 24, 25 jogadores de bom nível para poder enfrentar bem o calendário, dar descanso quando necessário para alguns jogadores e poder passar bem a temporada, o que não aconteceu em 2024. E, além disso, a gente cria-se um problema aí de longo prazo. Se o Atlético Paranaense contrata 12, 15 jogadores, serão 12, 15 jogadores com nível de Série B. Não serão 12 jogadores com nível de Série A. Isso não vai acontecer. E aí o Atlético Paranaense vai se ver na seguinte situação. Se der tudo certo lá no final do ano e subir, como a gente espera que aconteça, torce que aconteça, no final de 2025 vai ter que se livrar de uma parcela significativa dos jogadores que vai estar contratando agora a dinheiro para poder passar por uma nova reformulação e contratar jogadores de Série A. É um desperdício de recursos do clube, é um planejamento completamente atrapalhado, isso não deveria acontecer. Então, gente, eu me pergunto, a troco de que uma decisão como essa? A troco de vender para o torcedor um maior rigor em 2025? Porque, particularmente, eu não compro essa, tá? É evidente que não houve mão firme da diretoria nas últimas temporadas em relação à gestão desses jogadores. Agora, não é numa decisão irracional como essa que a diretoria vai mostrar rigor. Rigor e profissionalismo, eles são cobrados no dia a dia de trabalho. Não é por uma decisão. É uma coisa constante para que possa render os efeitos necessários.
E outra, uma transformação desse grupo passa pela saída de jogadores. Não adianta querer achar que agora vai pesar a mão na cobrança e que vai transformar um grupo que tem jogadores como o Pablo, como o Thiago Heleno, como o Nicão, de uma hora para outra. O ideal é realmente que a renovação passe pela saída dos líderes. Não é uma questão somente de mudança de tom de cobrança. Ou é para ganhar o subtroféu que a Federação Paranaense criou, que vai ser disputado na primeira rodada com o Paraná Clube. Porque com todo respeito ao Paraná, que é um clube que é um rival aí relativamente tradicional no futebol paranaense, eu digo relativamente porque é um clube jovem, né? O Paraná é da década de 90. Mas um subcampeonato que não tem valor nenhum, como o próprio Campeonato Paranaense. Eu digo aqui e repito, para mim o Campeonato Paranaense tem muito mais valor, revelando aí 2 ou 3 peças do elenco, né, 2 ou 3 peças das categorias de base, que sejam úteis para o elenco, do que enchendo a sala de troféus do Atlético de títulos que não tem valor nenhum. E eu repito isso, tá? Não tem valor rigorosamente nenhum. Digo antes de ser campeão, se é que será, em 2025, e digo depois de ter sido campeão em 2024. Porque o Atlético Paranaense foi campeão em 2024, com relativa tranquilidade, né, depois da chegada do Cuca. E no final da temporada ninguém tá nem aí para isso. E se não tivesse sido rebaixado, ninguém estaria nem aí para isso também. Não serviria sequer nem de consolo. Então uma decisão, gente, que não tem cabimento, uma decisão que mostra mais uma vez populismo da diretoria que quer colocar atenção em outros pontos e tirar a atenção de si, quando na realidade eles são os principais responsáveis por tudo aquilo que a gente viu ao longo de 2024, por todas as frustrações, por toda a raiva que o torcedor passou. Eles é que têm que ser cobrados, eles que precisam deixar o clube imediatamente, para que gente mais competente, mais preparada, possa estar tomando decisões melhores do que essa. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro. Gostaram que o Atlético encurtou as férias do elenco? Gostaram que a equipe principal vai disputar o Campeonato Paranaense? Gostaram que os meninos não vão ser utilizados? Deixe aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima!